Apagam-se as luzes que estão sobre os homens, só tu mereces brilhar, e não há ninguém mais importante que Jesus. Vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar. Sabe, amados, eu estava pedindo para que o Espírito Santo trouxesse algo à nossa mente, algo que o Espírito Santo quisesse falar. Cara, como o Espírito Santo tem ministrado no meu coração ultimamente sobre adoração, sobre buscar ao Senhor em adoração. E nós somos uma igreja profética. Amém? Nós somos uma igreja profética. E quando eu falo que nós somos uma igreja profética, eu estou querendo dizer que nós não nos movemos por algo que nós vemos. Nós não nos movemos por circunstâncias ou situações, ou mesmo nós esperamos fazer alguma coisa metódica, de método, de é assim, é assado, é frito, é desse jeito que vai ser feito. Não, nós somos uma igreja que deixa o Espírito Santo fluir, fazer o que Ele quiser. Tem alguém aqui comigo? E eu queria que você falasse de todo o seu coração. Quantos de vocês realmente desejam experimentar algo novo de Deus? Não, vou perguntar de novo. Quantos de vocês realmente desejam experimentar algo novo de Deus? Agora eu quero perguntar algo para você. Quantos de vocês estão fazendo algo novo para Deus? Quantos de nós estamos entregando algo de novo para Deus? Qual que é o nome desse culto? Atitude. Então a gente não pode apenas ficar como alguém que diz que tem fé, mas nós precisamos ser alguém que anda pela fé, que age pela fé, que tem atitude de fé. E se eu fosse dar um título para essa palavra de hoje, eu diria para você: fé para viver e adorar. Porque às vezes nós estamos aqui no ambiente de culto, nós estamos num lugar onde nós chamamos de plena adoração, nós vamos à igreja chamada plena adoração, mas a coisa que muitas vezes nós menos fazemos é adorar a Deus. E eu quero ler um texto com você em 2 Crônicas, capítulo 17, a partir do versículo 3. Não, vamos ler do primeiro. 2 Crônicas 17, a partir do capítulo 1, que diz assim: Então Josafá, o filho do rei Asa, passou a reinar em seu lugar e fortaleceu-se contra Israel. Posicionou suas tropas em todas as cidades fortes de Judá e dispôs guarnições militares na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim que seu pai Asa havia conquistado. Iavé caminhava com Josafá. Diga assim: Iavé. Tem alguém aí? Iavé caminhava com Josafá, pois a sua atitude foi aquela que de início seguira seu pai, e não se deixou seduzir pelos cultos aos Baalins. Antes buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não imitou as práticas pecaminosas do povo de Israel.
Por esse motivo, Yahvé, o Senhor, entregou o governo do reino em suas mãos, e todo Judá trouxe presentes a Josafá, e ele acumulou muita riqueza e glória. Seu coração se despertou para seguir corajosamente os caminhos de Yahvé, o Senhor, e ele reinou. E ele retirou de Judá os altares idólatras e os totens pagãos, chamados de postes ídolos. Queridos, eu quero que você traga à sua mente algo muito importante aqui. Eu disse que a nossa igreja é uma igreja profética, é uma igreja que anda no profético. E como eu disse no início, nós não podemos ser pessoas que vivem dizendo que andam pela fé, mas nós precisamos ser pessoas que de fato andam pela fé. O problema é que nós dizemos que cremos, mas na prática nós não estamos andando como pessoas que creem. E quando nós olhamos para a vida de Josafá, e a palavra de Deus fala de vários e vários reis. O rei Asa foi um bom rei, assim como seu filho Josafá, que é esse cara aqui. Assim como Josafá foi também, a palavra de Deus fala que ele foi um bom rei para Israel. E a Bíblia diz para nós que Josafá, ele reinava sobre uma tribo específica, sobre um lugar específico. E a Bíblia diz que ele reinava sobre Judá, ou seja, sobre o reino do sul. Houve um tempo em que, não quero me aprofundar sobre isso, mas enfim, houve um tempo em que houve uma ruptura entre Israel. Israel tinha 12 tribos. 10 das 12 tribos foram dispersadas e começaram a adorar deuses e a levantar ídolos para si, que não era Deus, que não era Yahvé, que não era o Deus a quem o povo de Israel era acostumado a adorar. E a palavra de Deus fala que duas tribos, elas permaneceram adorando o Deus de Israel, que era Judá, se não me engano Benjamim. Mas elas não se dispersaram por conta disso. Na verdade, a dispersão houve por causa de uma ruptura entre o rei Jeroboão e o rei Roboão. Mas como eu disse para vocês, eu não quero ficar me aprofundando sobre isso. Por muitas vezes a Bíblia especifica sobre o reino do sul, que é o reino de Judá, e sobre o reino do norte, que é o reino de Israel. E a Bíblia chama aquele outro reino que tem 10 tribos de Israel, e o reino do sul, reino de Judá. E Josafá reinou sobre qual reino? Sobre o reino de Judá, sobre o reino do sul. E a palavra, amados, Judá, ela tem um significado. E a palavra Judá, ela significa louvor. Louvor a Deus. Quando nós pegamos os significados das coisas que a palavra de Deus ela nos ensina, nós começamos a criar, a ver, a montar o quebra-cabeça e a entender o que Deus está mostrando para mim, para você, para a nossa própria vida pessoal. E a palavra Josafá, então nós temos uma palavra da qual aonde Josafá reinava, e a Bíblia diz, aliás, a palavra Judá significa louvor. Josafá, ele governava um lugar onde o significado do seu reino era louvor a Deus. E a palavra Josafá significa Deus é juiz. Deus é juiz. E quando nós olhamos para a vida de Josafá, e a primeira coisa que a palavra de Deus fala aqui é que Deus andava com Josafá. Deus tinha um relacionamento com Josafá. Deus andava com Josafá. Deus andava com esse rei. E o coração de Josafá retribuía para com a sua caminhada com Deus. Porque a Bíblia diz que Josafá continuou a andar nos retos caminhos do Senhor, e que Josafá era um homem que quebrou os postes ídolos e os altares idólatras dos Baalins, ou seja,
do Deus Baal daquela época. Uma das coisas que nós precisamos já começar a compreender, nós falamos que essa palavra ela tem como intuito, o título dela é fé para adorar, é fé para ser um adorador. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui, com esse texto, é que Josafá, ele tinha o entendimento de que os ídolos sobre o seu reino tinham que ser quebrados. Os ídolos sobre o seu reino tinham que ser quebrados. Eu quero dizer para você, querido, que eu e você fazemos parte de uma geração da graça. Hoje eu e você somos o templo de Deus. Hoje nós carregamos a arca do Senhor, nós somos a casa do Pai. E hoje, amados, nós temos a condição de dizer: Espírito Santo, reina sobre mim. Reina sobre mim. Reina sobre as minhas ações. Reina sobre o que eu faço. Reina sobre tudo que eu tenho nas minhas mãos. Quando nós lemos um texto desse, nós entendemos que então Josafá, ele fez quebrar os ídolos do seu reino. Nós precisamos compreender o que significa a palavra ídolo ou idolatria. Sabe que eu entendo? A fé em nossas vidas, ela é presente. Seja para adorarmos a Deus, ou seja, para nós nos dispormos a entregar a nossa vida a ídolos. Todo mundo possui um tipo de fé. Todos. E a palavra do Senhor, ela vive falando para nós depositarmos a nossa fé no Deus vivo. E quando nós pegamos a palavra idolatria, ela não significa uma pessoa que simplesmente adora imagens, ou que adora uma figura, ou que adora um Deus de estátua, ou que adora alguma coisa física especificamente, que presta um culto específico para um Deus qualquer. Não é apenas isso, isso também é idolatria. Mas eu quero dizer algo para você. O grande Deus desse século, e eu digo sem sombra de dúvida, é o ego. O grande Deus desse século, muitas vezes, acho que na maioria delas, somos nós mesmos. As pessoas hoje em dia, elas vêm ao culto, não com fé para buscar a Deus pelo que Ele é, mas elas vêm ao culto com fé para buscar a Deus, para receber alguma coisa. As pessoas muitas vezes vêm ao culto com fé, não para buscar a Deus, mas com fé, porque ela acha que ela tem que ter um grupo, um lugar aonde ela tem que ir, uma religião que ela tem que praticar. E se aquele lugar não for bom o suficiente para mim, eu saio e vou para outro lugar. E se aquela pessoa não, se aquele pastor não for bom para mim, eu saio e vou para outro lugar. E se aquela situação que eu estiver vivendo não for favorável para mim, eu saio e vou para outro lugar. Afinal de contas, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar feliz. Então, quando nós começamos a olhar para dentro de nós mesmos e ter como nosso próprio prazer o centro, a nossa própria felicidade o centro, nós estamos colocando o nosso ego como nosso ídolo.
Existe uma idolatria do nosso próprio conforto, do meu próprio conforto, do que eu tenho para receber. Mas estou cansado. Muitas vezes nós vemos aqui o ministério de louvor aqui adorando, buscando ao Senhor. E quantas pessoas estão sentadas observando o que está acontecendo aqui na frente, o que está acontecendo do lado, na direita, na esquerda, sentadas observando. E muitas vezes estão observando e julgando e pensando em si mesmas, olhando e falando assim: nossa, mas que som que é esse? Mas que demora com a adoração. Mas que demora com isso, com aquilo. Colocando um peso sobre aquilo que está acontecendo. Esse ambiente aqui é um lugar onde nós vimos para adorar ao Senhor. Para adorar ao Senhor, queridos. O problema é que nós ainda vimos a igreja pensando em receber alguma coisa, ou pensando em um ato de religiosidade, ou algo que eu preciso fazer isso porque eu estou acostumado, eu preciso estar lá, eu preciso fazer isso. O nosso centro não é o Senhor, o nosso centro não é Deus. Eu quero dizer para você, querido, que adorar, a palavra adoração, ela vem da palavra proscúnios. Um dos significados de adoração é proscúnios, que significa ir e beijar a face. Outro significado para a palavra proscúnios é ir e se prostrar. Agora eu pergunto para você, desde quando você entrou por essa porta, pelas portas dessa casa, você tem beijado o noivo? Você tem olhado para Jesus e querido chegar até a presença dEle, se prostrar, se ajoelhar diante dEle, orar, falar com Ele, buscá-lo, adorá-lo? O problema é que o nosso ídolo ainda é o nosso próprio conforto. Eu quero dizer algo para você, amados. Esse mundo não é o lugar do nosso verdadeiro conforto. E esse mundo não é o lugar da nossa verdadeira felicidade. A nossa felicidade precisa estar em Deus. E você sabe o que eu acho interessante do texto? É que se você continuar lendo, a palavra de Deus fala que Josafá, que por esse motivo, por ele ser um homem que buscava a Deus, por ter quebrado seus ídolos, a palavra de Deus falava que o Senhor entregou o governo do reino em suas mãos, e todo Judá lhe trouxe presentes, e ele acumulou muita riqueza e glória. Mas Caio, se não é para nós buscarmos a presença de Deus por causa disso, por que ele recebeu essas coisas? Sabe por quê? Porque o coração dele não estava nessas coisas. A palavra de Deus é bem clara. Quando nós buscamos a Deus, quando nós obedecemos ao Senhor, acontecerá que as bênçãos do Senhor, elas correrão atrás de mim. Quantos estão aqui comigo? Não sou eu que vou atrás delas, mas quando eu busco a Deus, o Deus da bênção faz com que as bênçãos corram atrás de mim. Quando eu busco ao Senhor de todo o meu coração, os propósitos do Senhor são cumpridos na nossa vida. E sabe o que eu vejo na vida de Josafá? Então, em primeiro lugar, ele destruiu os seus ídolos. Em segundo lugar, mais para frente, Josafá, ele reconhecia quem era profeta, meu irmão, quem era um homem e mulher de Deus. Ele reconhecia. E quando nós vamos um pouquinho mais para frente, lá no capítulo 20 de 2 Crônicas, nós vemos que então Josafá, ele se deparou com uma situação.
em que ele iria para a guerra, 3 povos se levantaram contra Josafá. 3 povos vieram contra o reinado de Josafá. E o que Josafá fez? Eu vou enfrentá-los com o meu exército todo-poderoso. Eu vou matá-los porque eu sou o melhor rei de Israel. A palavra de Deus fala aqui então, versículo 3 do capítulo 20. Então Josafá, sentindo medo, decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou um jejum nacional em toda a terra de Judá. Todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio de Yahvé. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Quando Josafá se viu amedrontado por 3 tipos de povos diferentes, com maiores exércitos do que ele, o que ele fez? Ele não parou e ficou preocupado, ou temeu, ou parou no seu medo. Porque, amados, pode ser que eu e você tenhamos medo de coisas que acontecem no nosso cotidiano. Pode ser que a gente tenha medo de coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Pode ser que nós tenhamos medo de situações que nós estamos vendo, e que muitas vezes pode ser que nós vamos, nossa, meu Deus, eu vou naufragar nisso daqui, o que eu posso fazer? A palavra de Deus não fala que você tem que abrir a sua boca e reclamar. A palavra de Deus não fala que você tem que abrir a sua boca e ficar amedrontado ou ter pânico. A palavra de Deus não fala que você tem que permanecer no medo. Mas a palavra de Deus nos mostra através da vida de Josafá que o que nós precisamos fazer é convocar tudo o que nós somos, parar tudo o que nós estamos fazendo e convocar a Deus em jejum e oração. Mas o problema é que quando nós vimos uma situação de diversidade, uma situação difícil, a nossa vida muitas vezes a primeira coisa é reclamar. É falar, Deus, mas por quê? Deus, mas olha o que está acontecendo. Olhar para uma pessoa e começar a reclamar das circunstâncias, das situações. Pegar o nosso medo e ao invés de matá-lo através de Cristo, nós pegamos o nosso medo e aumentamos ele. Há quem diga que medo, na verdade, é a fé do diabo. E é uma verdade. Porque o que é o medo se não acreditar em algo que ainda não aconteceu, mas que é algo ruim? Sim ou não? O problema, amados, não é os sentimentos que nós temos. O problema não é as emoções que nós estamos sentindo. O problema não é as situações que nós estamos sentindo por dentro do nosso coração. Não é esse o problema. O problema é o que nós fazemos com as emoções e com os sentimentos. O problema é o que nós praticamos quando nós sentimos esse medo, quando nós sentimos as emoções que nós sentimos. Ao invés de nós levarmos a nossa vida diante do altar do Senhor, a nossa escolha é nos amedrontar e começar a reclamar. O povo de Israel fez exatamente isso. Mas as cebolas lá do Egito, mas lá no Egito tinha comida, tinha bebida suficiente para nós éramos escravos, mas era muito melhor. Mas quando nós estávamos em tal lugar, mas quando eu fazia isso, mas quando eu fazia aquilo. Amados, em nome de Jesus Cristo, a nossa vida ela paralisa quando nós olhamos para trás. A nossa vida ela paralisa quando nós temos medo e nós fazemos com que esse medo, ao invés de ser morto em Cristo, nós fazemos com que esse medo aumente na nossa vida através de palavras. Tem alguém comigo aqui? A Bíblia diz que Josafá teve medo, mas o que ele fez? Decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou um jejum. E convocou um povo para buscar a Deus. Sabe, queridos, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos tomar uma consciência de algo. Quando nós entramos pelas portas dessa igreja, o nosso objetivo, o nosso desejo, o que mais nós temos que ter em nosso coração como objetivo, é fazer com que os céus desçam através da minha e da sua adoração.
Enquanto nós colocarmos ainda o nosso coração, pensando, porque fulano está cantando, ou porque ciclano está falando, ou porque, eu estou cansado, porque eu estou isso, estou aquilo, nós ainda estamos alimentando um ídolo chamado ego nas nossas vidas. E nós não estamos permitindo que Deus habite, que Deus faça, que Deus fale, que Deus se mova entre nós. Mas o que nós precisamos fazer, amados, em nome de Jesus, é quebrar essa mentira e falar: quando entrar naquelas portas, quando eu entrar nas portas da igreja, eu vou fazer com que os céus desçam sobre a minha vida, porque eu quero ver algo acontecer. Eu não vou deixar o medo amedrontar, mas eu vou deixar com que a minha fé quebre o medo que está em mim. Aleluia! Se o medo é a fé do diabo, então você precisa quebrar o medo através da fé em Cristo. E quando Josafá reuniu o povo, a primeira coisa que ele fez nessa convocação, ele começou a orar a Deus. E a Bíblia diz que Josafá começou a reclamar para o povo, é isso? Sim ou não? Josafá começou a reclamar para o povo, falando que Deus não fazia, que Deus não era Deus, que Deus não era isso, Deus não era aquilo. É isso que Josafá fez? Se você ler o texto, você vai ver que Josafá olhou para Deus, e a palavra de Deus fala no versículo 6, ele dizendo para o Senhor: ó Yahvé, Senhor de nossos pais, não és tu que habitas soberano nos céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há poder e força, e não há quem possa te resistir. Josafá não paralisou, ele não reclamou, ele não ficou reclamando, mas ele disse: Senhor, o Senhor não é o Deus dos exércitos, o Senhor não é o Deus dos deuses, o Senhor é o Deus todo-poderoso, o Senhor é o Deus, o Senhor o Senhor não é o Deus da terra. Então eu digo: eu sei, na tua mão há poder e força, e não há quem possa contra o Senhor. Eu sei disso. Apesar do medo dele, apesar dele estar amedrontado, apesar dele estar se sentindo mal, apesar dele estar se sentindo às vezes desamparado por Deus, o que ele fez? Ele clamou contra a sua própria emoção. Ele declarou contra a sua própria emoção, contra o seu próprio medo. Ele declarou contra aquilo que ele estava sentindo e falou: Senhor, na tua mão há poder e força, e não há quem possa te resistir. Eu sei, pode ser que eu não esteja sentindo que o Senhor vai agir, mas o meu coração clamará ao Senhor, crendo pela fé que o Senhor é o Deus de poder. O Senhor é o Deus de poder, o Senhor é o Deus de força, e não há quem possa te resistir. E ele diz: no 9, se há algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos diante da tua presença, diante deste templo, porquanto ele leva o teu nome, ó Yahvé. A ti, pois, ergueremos o nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos de que tu nos ouvirá e nos salvará. Cara, não é de Josafá que a Bíblia está dizendo, aquele rei que estava com medo? Só que aquele rei que estava com medo, ao invés de reclamar, ao invés de aumentar o seu medo, ele profetizou contra a sua própria emoção, contra o seu próprio sentimento, contra a sua própria racionalidade, e declarou: o Senhor é o Deus dos deuses. Ainda que venha fome, ainda que venha praga, ainda que venha problemas, ainda que venha situações adversas, ainda clamaremos o Senhor, o nosso Deus, e o Senhor nos livrará. Eu não sei de você, querido, mas eu quero fazer com que a minha fé, ela prevaleça de tal maneira que a glória de Deus, ela desça sobre a minha vida, até as minhas emoções se calarem em mim. Foi exatamente o que Josafá fez.
ele clamou ao Senhor de tal maneira, até o momento em que as suas emoções se calassem, para compreender que quem iria lutar em favor dele não era ele mesmo, mas era o Deus dos exércitos. Tem alguém comigo aqui? Então o primeiro ato de adoração de Josafá era a destruição de outros ídolos, colocando Deus no centro. Segundo ato de adoração de Josafá era entender que Deus é soberano sobre todas as coisas, ainda que ele não estivesse sentindo. Tem alguém comigo aqui? E nós vamos ver o que vai acontecer agora. A palavra de Deus no versículo 20 diz assim: no outro dia, olha só, Josafá havia convocado o povo de Israel, Josafá havia convocado o povo, e então o povo foi buscar a Deus, foi jejuar, foi orar, e eles continuaram orando até que Deus respondesse. E a palavra de Deus no versículo 20 diz: no outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: ouve-me, ó Judá e moradores de Jerusalém, crede sem sombra de dúvida em Yahvé, o Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confiai nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. Por que então Josafá declarou isso? Enquanto eles estavam buscando a Deus, enquanto eles estavam buscando ao Senhor, os profetas de Deus levantaram-se então e começaram a dizer para Josafá: Josafá, essa luta não é sua. Josafá, quem vai lutar a seu favor é o Senhor. Então ouça o que Deus está dizendo para você: ao invés de colocar exércitos na frente, coloque cantores e adoradores que exaltem o nome do Senhor, e enquanto eles adorarem, os inimigos serão mortos pelas mãos do Deus dos exércitos. Versículo 18: então Josafá se ajoelhou com o rosto rente no chão, e todo Judá e os moradores de Jerusalém de igual modo se prostraram perante Yahvé, e começaram a louvar e a adorar ao Senhor. Amados, o problema é que nós não entendemos ainda o que é adoração. Nós não entendemos ainda o que é crer naquilo que nós estamos adorando, crer naquilo que nós estamos dizendo. Às vezes nós vimos a igreja, cantamos algumas canções que nós achamos bonita, mas não é até aí, não para por aí. Quando nós estamos adorando ao Senhor através de canções aqui, nós estamos declarando palavras proféticas que fazem com que as coisas aconteçam no reino espiritual. É nisso que você precisa crer. Quando você está dizendo: apagam-se as luzes que estão sobre os homens, só o Senhor merece brilhar, não há ninguém mais importante que o Senhor, vem e toma o teu lugar. Não é apenas as luzes sobre aqueles que estão aqui no altar, mas é as luzes que estão sobre o seu coração, de homens muitas vezes que fizeram mal para você, de pessoas que muitas vezes falaram mal de você, de pessoas que você ainda está entristecido com elas, e também sobre as vozes que falam no seu coração a respeito de si mesmo, contra você mesmo. Tem alguém comigo aqui? São luzes que estão sobre os homens, que você está pondo sobre homens, que Deus está falando para você: pare de olhar para aquilo que os homens dizem, pare de olhar para aquilo que o diabo diz a seu respeito, pare de olhar para aquilo que as pessoas dizem a seu respeito, e comece a olhar para aquilo que eu digo, para aquilo que eu falo, para o que eu estou dizendo. E você só vai conseguir fazer isso fechando os seus olhos, tirando as luzes dos homens e olhando para o Senhor, aquele que é a verdadeira luz. O problema é que ainda nós não vimos a igreja para adorar. A gente vem para qualquer outra coisa, para encontrar outras pessoas, para ver alguma coisa acontecer, para ouvir uma canção, para ouvir uma palavra, para ouvir Deus falar comigo sobre algo que eu quero, sobre um carro, sobre uma vida financeira, uma bênção que eu quero. Mas nunca nós vimos a igreja, muitas vezes nós não vimos a igreja para buscar a Deus e ouvir o que Ele quer a respeito de nós, quando é exatamente isso que Deus espera de mim e de você.
Amados, o momento de adoração precisa ser um momento em que a gente busque a face de Deus, até que a glória de Deus enche esse lugar, de tal maneira que o poder de Deus seja tão grande, que Deus fale aquilo que nós precisamos ouvir, e não aquilo que nós queremos ouvir. Tem alguém comigo aqui? O coração de Josafá era aberto em adoração a Deus, em ouvir o que Deus tinha para dizer. E o profeta falou assim, no versículo 15, o profeta falou: prestai atenção todo Judá, e vós habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais e nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra tal exércitos, eis que eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrareis de extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar essa batalha, tomai posição, ficai parados e observai o livramento que Yahvé nos concederá ao Judá e Jerusalém. Não temais, pois nem vos assusteis, saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Queridos, quando a gente tira a nossa razão do centro, e a gente coloca a nossa razão em Cristo, a gente não precisa mais lutar nenhuma batalha. É Ele que luta por nós. A palavra de Deus fala que as suas orações e súplicas sejam a Ele levadas, porque é Ele que cuida de você. É necessário que a gente leve para Ele. Sabe, amados, nós como ministério de louvor, o que nós buscamos, o que nós queremos, o que nós temos como no coração, é fazer que quando nós estamos num ambiente de adoração, as pessoas elas busquem a Deus com uma fome, uma sede tamanha, que não haja necessidade de falar assim: ó, Deus vai fazer, Deus vai curar, Deus vai, não. No momento em que nós estamos adorando a Deus, porque o nosso coração está prostrado diante dEle, porque nós o amamos, Ele automaticamente vai curar, Ele automaticamente vai libertar, Ele automaticamente vai transformar situações, Ele automaticamente vai fazer o que Ele precisa fazer. Mas o problema é que o nosso intuito, quando nós vimos a igreja, não é sempre esse. E é isso que nós precisamos começar a tomar como posição, porque no momento em que nós fizermos isso, sabe aquele seu problema? É Deus que vai lutar essa guerra, é Deus quem vai fazer. Então ele fez. Versículo 21 e 22 diz assim: depois de ouvir e deliberar com o povo, designou cantores para louvar ao Senhor, que saíssem na frente dos exércitos, vestidos de trajes sagrados, adorando e entoando: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor provocou emboscadas contra os soldados de Amon, de Moabe e os guerreiros dos montes de Seir, que estavam invadindo as terras de Judá, e eles foram todos derrotados. Todos foram derrotados. Mas você sabe qual que foi o maior inimigo que Josafá teve que enfrentar em primeiro lugar? Ele mesmo. Diga assim: eu. Tem alguém acordado aí? Eu preciso enfrentar o meu maior inimigo, que sou eu mesmo. Apesar de Josafá ter sentido algo, ter sentido medo, ele não permaneceu naquilo que ele estava sentindo. Ele permaneceu naquilo que ele cria. Tem alguém comigo aqui? Porque ele creu. O Senhor lutou a primeira batalha, que era a batalha do medo. E ele disse, Deus olhou para Josafá e falou assim: não tenha medo, porque quem vai lutar a sua batalha sou eu.
E a palavra de Deus mostra para nós que quando nós temos um coração alinhado com o coração de Deus, Ele faz desbaratar todos os nossos inimigos, seja as nossas próprias ações, ou seja, aquelas ações que o diabo intenta contra a minha vida e contra a sua vida. Se o pessoal da equipe de louvor puder já permanecer aqui, vir aqui. No final, no capítulo 29, no versículo 29 do capítulo 20, a palavra de Deus fala assim, vamos ler um pouquinho antes, no 27, mais tarde ainda, sobre a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém retornaram satisfeitos e exultantes para Jerusalém, porquanto Yahvé, o Senhor, os abençoara com plenitude de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. O que eles fizeram? Por serem pessoas, por terem recebido vitória de Deus, por terem recebido vitória do Senhor, eles voltaram para Jerusalém e fizeram uma grande festa? Não. Olha só o que o versículo diz. Entraram na cidade de Jerusalém, se dirigiram à casa de Yahvé, ao templo do Senhor, ao som de cânticos, liras, harpas e trombetas. Depois de terem adorado, porque eles criam que Deus ia derrotar os seus inimigos, depois de Deus derrotar os seus inimigos, eles voltaram a adorar a Deus por gratidão. E quantos de nós adoramos a Deus muitas vezes, desejando que o Senhor lute as nossas batalhas, e quando o Senhor luta as nossas batalhas, nós ganhamos, a gente se esquece de Deus. Mas o povo de Josafá não se esqueceu de Deus. Depois de terem recebido grande vitória contra o povo, contra aquele exército inimigo, eles não se esqueceram do Senhor, mas eles voltaram para o templo e adoraram a Deus e agradeceram por aquilo que Ele fez. E a palavra de Deus fala, olha só, que o temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como Yahvé havia guerreado contra os inimigos de Israel. E o reinado de Josafá transcorreu em tranquilidade, porquanto o seu Deus lhe concedeu paz em todas as fronteiras de suas terras. E a palavra diz que transcorreu em tranquilidade, porquanto o seu Deus lhe concedeu paz em todas as fronteiras das terras. Quando nós adoramos a Deus de fato, queridos, quando o nosso coração está no Senhor, as pessoas percebem que estão ao nosso redor, e o nosso testemunho é ouvido, de tal maneira que o temor do Senhor recai sobre aqueles que estão ao nosso redor. As pessoas observam e começam a reconhecer que Deus é na nossa vida, e começam a reconhecer que Deus faz na nossa vida, e se entregam a Deus, reconhecendo verdadeiramente ela ou ele é um servo do Senhor, porque Deus entregou os inimigos do Senhor nas mãos dele. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Sabe, querido, nós vamos adorar aqui. Sei que já são 9h57, mas eu quero que você feche seus olhos.
Eu não quero que você simplesmente feche os olhos por causa que nós estamos mandando, não. Eu quero que você feche seus olhos como alguém que entendeu essa palavra e entendeu que a adoração é uma arma de ataque contra os seus inimigos. A adoração é uma arma de ataque contra os seus sentimentos. A adoração é uma arma de ataque contra aquilo que você está vivendo, contra as circunstâncias que você está enfrentando. Com armas de fé, e nada irá me resistir enquanto adoramos. Feche teus olhos. Feche teus olhos, creia naquilo que você vai declarar nessa noite, como atos de adoração, como atos de adoração, como atos de adoração. Não olhe para as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Comece a orar a Deus, comece a entregar ao Senhor tudo aquilo que te teme, tudo aquilo que existe de temor no seu coração. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, creia no que você está dizendo. O nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. O inferno não prevaleceu e nada irá impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso é, na tempestade está teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome mutável é, vitorioso é, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome mutável é, como um trovão impetuoso, poderoso é, grandioso é. Nós proclamamos, poderoso é, grandioso é. Trovão
grandioso é no céu, nós proclamamos, poderoso é, grandioso é, vitorioso é, na tempestade está. É Ele quem luta as suas batalhas, é Ele quem luta as suas batalhas. Enquanto nós adoramos, o Senhor desbarata os exércitos, o Senhor amedronta os nossos medos, o Senhor quebra os nossos sentimentos, o Senhor quebra as nossas emoções negativas. Portanto, adore, 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 adore. Yeah. Vitorioso é, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos, grandioso é, poderoso é, vitorioso é, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Nós cremos, ó Pai, ainda que nós não estejamos sentindo, ainda que o nosso coração esteja longe, ainda que o nosso coração esteja frio, ainda que nós não venhamos a sentir, ainda que nossas emoções, ó Pai, digam o contrário, o nosso espírito ainda clama ao Senhor e declara: o Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor é o Senhor dos senhores, o Senhor é o Deus dos exércitos, e nós não iremos arredar pé do Senhor, nós não iremos para longe do Senhor. Portanto, a nossa esperança tem sido colocada no Deus vivo, e seremos bem-sucedidos, porque Deus é quem luta as nossas guerras. Deus é quem luta as nossas guerras, o Senhor é quem luta as nossas guerras. Pai, que em nome de Jesus, Pai, nessa noite não seja apenas mais uma noite, mas seja uma noite, Pai, de um marco, de um tempo, de um novo ciclo, Pai, na nossa vida, em que nós levaremos adoração ao Senhor, profeticamente, em fé, crendo naquilo que nós estamos declarando, Pai. Mova os céus em nosso favor, em nome de Jesus. Enquanto te adoramos, enquanto nosso coração está em Ti, Pai, nós abençoamos, ó Pai, os nossos irmãos e declaramos, Pai, dê sonhos. Fale com os nossos irmãos, fale no coração de cada pessoa. Espírito Santo, que haja um despertamento, que haja um avivamento nessa igreja, para o entendimento, ó Pai, assim como Josafá, na época de Josafá, que a adoração é uma arma de ataque, é uma arma de defesa, é uma arma que vem para nos ajudar, nos auxiliar, ó Pai, a lutar contra os nossos inimigos. Espírito Santo, em nome de Jesus, que em nome de Jesus, ó Pai, nós saiamos aqui não da mesma forma que entramos, mas que a gente saia crendo que o Senhor está lutando as nossas guerras, crendo que o Senhor já venceu os nossos gigantes, crendo que o Senhor, ó Pai, já venceu as nossas emoções. Que haja paz sobre os corações essa noite, em nome de Jesus. Que haja paz sobre os corações, em nome de Jesus. Que haja paz sobre os corações, em nome de Jesus. Que venha o Teu reino sobre as nossas vidas, Pai. E que todos aqueles, ó Pai, que vão embora, que sejam, ó Pai, em nome de Jesus, acompanhados pela Tua presença. Que o amor do nosso Deus e Pai,
as consolações do Espírito Santo, a graça do Espírito, a glória de Deus, o poder de Deus, a unção do Pai, as vitórias do Deus dos exércitos acompanhem a todos vocês, e todos aqueles que creem digam amém. O culto acaba e a unção, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vitorioso é, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono